Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 32 até o versículo 35. Essa é uma terceira parte literária de um bloco maior que se iniciou no versículo 19 e vai até o versículo 39. Essa parte maior contém uma exortação. É um trecho exortativo que segue a uma exposição doutrinária apresentada anteriormente, segundo o modelo, o método que o autor da Carta aos Hebreus sempre se utiliza, de apresentar uma proposta, uma tese doutrinária e, em seguida, trazer uma exortação, uma convocação à praticidade da vida cristã, mostrando para nós, para os seus leitores, que a teoria doutrinária só tem sentido se ela é seguida de uma prática de vida. Assim, o seu modelo ou método de escrever e de transmitir à igreja dos seus primeiros leitores ouvintes e a todas as igrejas ao longo dos séculos se estabelece nesses termos. A doutrina, a parte teórica, a crença, se transforma ou deve se transformar numa proposta prática. Assim, nesse bloco maior do 19 ao 39, o nosso autor apresenta em 4 partes essa exortação, chamando os seus primeiros ouvintes leitores a uma prática cristã. Os versos 32 a 35, os quais vamos abordar nesse vídeo, tratam de uma exortação a partir de um aspecto positivo. Enquanto o nosso autor, no trecho anterior a este, fez um apelo em relação à apostasia, apostasia tem o sentido de aquele que vira as costas para a fé, aquele que nega a fé que uma vez abraçou, mostrando o nosso autor um estado irreversível, ou seja, aquele que deliberadamente nega a fé que uma vez foi iluminado, não há mais ou não resta mais sacrifícios por ele. E, como ele finaliza no segundo trecho abordado anteriormente, resta apenas uma expectativa de juízo. Agora, nesse terceiro bloco, o nosso autor faz uma distinção entre a apostasia e a mera deserção. Enquanto, como já falei, a apostasia é uma negação deliberada, absoluta, da fé uma vez abraçada, da fé no sacrifício de Cristo pelos pecados. A deserção, segundo o aspecto aqui que o nosso autor apresenta, é um relaxamento, é uma preguiça, é um desvio, mas não naquele pleno sentido de uma negação da fé. Essa deserção motivada por uma preguiça, por um afastamento do envolvimento com a comunidade, é apresentada pelo nosso autor, no final da primeira parte, no verso 25, como um deixar de congregar, deixar de reunir. Como ele disse no verso 25, não deixemos-nos de congregar, como é costume de alguns. Bem, esse deixar de congregar não é a apostasia, não é a negação da fé abraçada, mas é uma preguiça, é uma deserção, é uma ação de desânimo que advém à comunidade e aos discípulos. Então, nesse terceiro bloco da exortação, o nosso autor se dedica a esse aspecto, ao aspecto da deserção. E a gente encontra ao longo da sua carta esse aspecto sendo apresentado. Por exemplo, no capítulo 5, versículo 11, nós temos esse aspecto
que é apresentado da deserção, que pode levar à apostasia, mas não necessariamente é apostasia. Por exemplo, capítulo 5, versículo 11, ele já disse anteriormente: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios de ouvir. Bem, aqui, ao falar para os seus primeiros ouvintes leitores que eles se tornaram duros de ouvidos, ou seja, endurecidos dos seus corações, ainda não é o aspecto da apostasia, mas pode conduzir à mesma, mas ainda não é. É um aspecto que pode levar, não necessariamente, como o nosso trecho do nosso vídeo de hoje. Pode levar à apostasia, mas não é a apostasia. Também esse mesmo aspecto é encontrado no capítulo 6, versículo 12, onde ele diz: para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. A palavra promessa na carta aos Hebreus tem o sentido da salvação. Então a gente percebe que o nosso autor, como pastor da sua comunidade, tem essa preocupação sobre a deserção, o abandono pela preguiça, pela indolência, o desânimo, que não é necessariamente a apostasia. Com o apóstata, com aqueles que se apostataram, ele tratou no trecho anterior ao nosso de hoje de uma forma dura, de uma forma ameaçadora, mostrando a insatisfação de Deus, o juízo de Deus, o perigo de cair na mão de Deus nesse aspecto da apostasia. Agora, no nosso trecho desse vídeo, ele já fala de uma forma mais amena, porque ele ressalta agora aqueles que estão desanimando, desertando, e não ainda são apóstatas. Então ele vai, de uma forma positiva, lembrar a esses que estão desanimados na fé o quanto que eles estavam fervorosos no início da caminhada. E diz assim no verso 32: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. O termo iluminados faz alusão à conversão. É o mesmo texto, tem o mesmo sentido da referência aos apóstatas indicadas no verso 26, quando ele diz: depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade. A expressão pleno conhecimento da verdade equivale à expressão iluminados, que tratam do aspecto da conversão, já abordados no versículo 22 do mesmo capítulo, quando ele disse: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, essa expressão, tendo sido iluminados, atinge ou aborda o aspecto da conversão, que foi apresentado no sentido interno, a purificação da consciência, e foi também abordado no sentido externo, o batismo, o ato batismal, tendo lavado o corpo com água pura. Então, a conversão, o ato de adesão a Cristo, de colocar a sua fé em Cristo, ou como os evangélicos normalmente têm chamado nas últimas décadas, de aceitar a Cristo, aquele ato de, a partir de agora eu entrego a minha vida a Cristo, é chamado aqui de conversão a partir das expressões plena purificação da consciência, aspecto interior, lavado o corpo em água pura, aspecto exterior, o batismo. Verso 26, pleno conhecimento da verdade. Verso 32, iluminados. Então ele claramente aborda o ato da conversão àqueles a quem ele se dirige. No primeiro trecho, no trecho anterior, falando no aspecto da apostasia, e agora
falando do aspecto do desânimo, da deserção. Então ele convida a esses que são seus ouvintes leitores primários a lembrarem daquilo que eles suportaram no momento da sua conversão, no momento da sua adesão a Cristo, o quanto eles suportaram sofrimentos, tiveram grande luta. Isso é para ser lembrado por eles de quanto eles eram fervorosos e firmes, e agora não estão tendo a mesma postura de firmeza, de perseverança, de força que demonstraram no início da caminhada. E aí ele continua descrevendo o fervor desses crentes no início da sua conversão. Verso 33. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio, de vergonha, quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Então a gente percebe que houve uma grande perseguição com esses crentes primitivos, os quais a carta aos Hebreus se dirige. Não era uma perseguição absoluta, plena, total, mas era uma perseguição pontual. Ou seja, eles não experimentaram uma grande tribulação no sentido pleno, mas experimentaram uma perseguição sim, porque a conversão vai envolver aspectos sociais e econômicos. Quando alguém adere a seguir a Cristo, torna um seguidor dos ensinamentos de Cristo, automaticamente há um rompimento com as estruturas econômicas e sociais da sua sociedade, do seu mundo, que é desigual, que é injusto, que é egocêntrico, que é egoísta, para uma atitude comunitária de amor, de perdão, de misericórdia, em que o altruísmo deve ser ressaltado e buscado. Assim, automaticamente, há uma oposição da sociedade presente. E aí ele reafirma, lembra a esses primeiros leitores ouvintes: vocês foram expostos como espetáculo, ou seja, as pessoas da comunidade, da sociedade, na cidade em que vocês viviam, observaram, viram, foram como uma exposição de espetáculo, a vergonha de vocês, a angústia de vocês, o quanto vocês estavam sofrendo por aderirem aos ensinamentos de Jesus. E ele ressalta, é claro que não foram todos que sofreram, não foram todos que foram perseguidos, não foram todos que foram expostos em vergonha de espetáculo, mas aqueles que não assim foram vítimas dessa situação se uniram aos que foram, se deram as mãos aos que foram, não deixaram eles sozinhos, se comprometeram unindo-se a eles, como ele diz, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Então você tinha na comunidade aqueles que sofreram esse tipo de perseguição, vergonha e tornando-se espetáculo para a sociedade, e tinha aqueles que não. Os que não sofreram deram as mãos aos que sofreram, de forma que também colheram o resultado da perseguição ao outro, ao irmão. Eles também sofreram o resultado, o efeito disso, porque eles deram as mãos àqueles que estavam publicamente sofrendo. E aí ele continua no versículo 34. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, e aí claramente os encarcerados são aqueles da comunidade cristã, os irmãos que, sofrendo o espetáculo público, que sofrendo a perseguição e a vergonha pública, foram aprisionados, foram jogados na prisão. Aqui ele não está falando dos encarcerados no sentido genérico de presidiários por qualquer crime. Ele está falando daqueles irmãos da comunidade que foram encarcerados por causa da adesão aos ensinamentos de Jesus Cristo, a seguir a Jesus Cristo. Então ele diz, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, daqueles que no meio de vocês foram presos,
Como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. A consequência da perseguição atingiu-os economicamente, porque ao seguirmos os ensinamentos de Jesus, automaticamente vamos ter uma postura diferente ao sistema econômico vigente. Por exemplo, um sistema econômico meritocrático. Quem segue Jesus não segue esse tipo de pensamento da meritocracia. Por quê? Porque se Deus fosse aplicar a meritocracia como forma de governar o mundo, como estaríamos nós? Mereceríamos alguma coisa? Receberíamos algum benefício, algum bem de Deus? Se fôssemos tratados pelo nosso merecimento, pela nossa bondade, por aquilo que somos de maravilhosos, receberíamos alguma coisa de Deus, algum benefício de Deus? Certamente não. Deus nos trata pela sua misericórdia. Não é mérito, é graça. Não é pagamento por algo que merecemos ou que realizamos e recebemos como retorno. É misericórdia. Então, quando a gente começa a seguir os ensinamentos de Jesus, inevitavelmente teremos prejuízos e dificuldades financeiras dentro desse sistema econômico que existe no nosso mundo, que é guiado por Satanás, que é guiado pelo maligno, e não é um sistema divino, não é um governo de Deus. O próprio Satanás ofereceu a Jesus esse sistema, a liderança, a glória desse sistema. E Jesus não aceitou, porque não estava de acordo com a vontade de Deus. Então, que situação impressionante desses irmãos, primeiros leitores, ouvintes da carta aos Hebreus. Eles se alegravam quando os seus bens eram expoliados, quando eles tinham prejuízos financeiros por seguirem os ensinamentos de Jesus. E isso é algo maravilhoso de se destacar. E esses agora estão desanimados na fé. Esses que suportaram tamanha oposição e demonstraram tamanha fé a ponto de se alegrar com prejuízos financeiros porque estavam seguindo os ensinamentos de Jesus, agora estão desanimados. Então, vejamos que nível de fé esses irmãos tinham e que nível de fé nós temos hoje. E mesmo nesse nível elevadíssimo de fé que esses irmãos tinham, estavam experimentando o desânimo, estavam experimentando o abandono da comunidade, estavam experimentando uma preguiça espiritual, um afastamento dos caminhos do Senhor. Então, precisamos atentar para o ensino. Mesmo que hoje estejamos muito fervorosos, amanhã podemos desanimar. Por isso precisamos ter muita atenção, muita vigilância e muito cuidado. E aí ele diz no verso 35, finalizando o nosso trecho: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, o vosso discurso, a vossa intrepidez. A palavra confiança, traduzida como confiança, parreciam, é a mesma palavra que vai aparecer no verso 19, traduzido por intrepidez. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a vossa crença, a vossa confissão de fé, a vossa coragem de enfrentar o sistema maligno em nome dos ensinamentos de Jesus, em nome da fé em Jesus. Não abandoneis isso, não desanimem a esse ponto, não virem as costas, não vos conformeis com este mundo, como dizia Paulo aos Romanos. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, grande recompensa. Então, esse bloco, esse trecho literário do verso 32 ao verso 35, compreende a terceira parte de um discurso exortativo em que o nosso autor se dedica a advertir contra o risco da deserção, do abandono. Então, é muito impressionante esse destaque que o nosso autor faz, separando a condição de apóstata, nos versos
26 até o verso 31, e a condição de desertores, de desanimados, de preguiça espiritual, de um deixar de reunir, de um esfriamento que pode conduzir a uma apostasia, mas não é apostasia ainda, ou não é necessariamente apostasia. Então, a gente percebe que a forma de falar para o apóstata é bem rigorosa, bem severa. E a forma de falar aos que estão desanimados é uma forma mais positiva, ressaltando as qualidades deles, as características positivas deles, levando-os a uma lembrança de como estavam ou eram fervorosos e estimulando-os a perseverarem firmes, olhando que a sua firmeza, a sua perseverança tem grande recompensa, grande galardão, grande prêmio. Assim, nesse trecho do 32 ao 35, temos essa advertência contra o risco da deserção. Que o Senhor nos ajude a estarmos firmes nos seus caminhos, não desanimando, não deixando de reunir, não deixando de enfrentar um sistema maligno com os ensinamentos de Jesus, não abandonando os ensinamentos de Jesus em troca das vantagens que esse sistema social, econômico traz para aqueles que se entregam a uma vida no pecado egoísta, sem amor, sem misericórdia, sem perdão. Que o Senhor nos ajude. Um grande abraço.